A paz do Senhor, irmãos, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Com a Palavra. É muito bom ter vocês aqui. Meu nome é Larissa e hoje eu gostaria de falar a respeito de salvação e obras. A salvação independe das obras, a salvação é através das obras. Eu acredito que isso é um assunto que causa bastante interesse e divergência de opiniões entre principalmente os irmãos mais novos, os recém-convertidos, que não compreendem exatamente. Muitas vezes eu vejo também pessoas desviadas que têm essa questão: mas eu creio em Deus e eu ajudo o próximo. Mas você não congrega? Não, mas eu não preciso congregar. Eu creio em Deus e isso basta. Então eu sinto dizer para eles que o diabo também crê e isso não faz o diabo ser salvo, muito menos o terço dos anjos que caiu com ele. Então vamos estudar a respeito disso hoje. Por favor, curta, compartilhe, que essa palavra possa alcançar mais vidas, mais pessoas e possa, assim, esclarecer a respeito de assuntos que talvez não estejam tão claros na cabeça de algumas pessoas que possam ter dúvidas nessa questão. Gostaria que vocês abrissem comigo, por favor, em Romanos capítulo 4, a partir do versículo 2, que diz: Porque se Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído como justiça. Ora, aquele que trabalha não lhe é imputado salário segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé é imputada como justiça. Assim também Davi declara a bem-aventurança do homem a quem Deus atribui justiça sem as obras, dizendo: Abençoados são aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Abençoado é o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Vem, então, esta bem-aventurança só para a circuncisão ou também para a incircuncisão? Pois dizemos que a fé foi imputada a Abraão como justiça. Como lhe foi imputada, então? Quando ele estava na circuncisão ou na incircuncisão? Ora, na incircuncisão. Ele recebeu o sinal da circuncisão, um selo de justiça de fé, quando ainda estava na incircuncisão, para que ele pudesse ser o pai de todos os que creem, embora eles não sejam circuncidados, para que a justiça lhe seja atribuída também. E fosse feito pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas também os que andam nos passos daquele da fé do nosso pai Abraão, que tivera ainda na incircuncisão. Ou seja, aqui Deus fala que Abraão foi o pai. Nós costumamos ouvir muitos judeus falando que Abraão é o nosso pai. E sabe, meus irmãos, nós que somos gentios e salvos pela graça de Deus, através de Jesus Cristo, também temos por pai Abraão. Porque aqui Deus fala que Abraão foi chamado ainda na incircuncisão. Ou seja, os judeus não podem usar a lei dos 10 mandamentos mosaica posterior a Abraão como justificativa para dizer que eles são filhos de Abraão e nós não. Na verdade, Abraão foi chamado por Deus ainda na incircuncisão. Ou seja, nós que estávamos incircuncisos no mundo, que estávamos perdidos em nossos deleites e em nossos pecados, nós não fomos circuncidados no corpo, como é a marca feita no prepúcio pelos judeus, como foi a marca feita por Abraão posterior ao chamado de Deus. Nós entendemos que essa circuncisão é feita no nosso coração a partir do momento que nós aceitamos a Cristo. E aqui ele fala: Abraão não foi chamado pelas suas obras. Quando Deus chamou a Abraão, Abraão era um homem comum, não tinha feito obras para merecer ser chamado por Deus, mas ainda assim foi chamado. Assim como nós, homens e mulheres comuns, não fizemos nada que merecesse a salvação, mas Cristo naquela cruz morreu pelo meu e pelo seu pecado. Ele nos perdoou e nos alcançou e nos resgatou da condenação eterna através do seu sangue. Deus deu o seu Filho, aquele que era o único capaz de redimir e de purificar todos os nossos pecados e lançá-los no mar do esquecimento, para que nós, através dele, fôssemos salvos. Aí você me diz: mas Abraão então não cometeu nenhum tipo de obra para a salvação?
Meu irmão, Abraão primeiramente teve fé. Fé é o que nós temos quando somos salvos por Cristo através da confissão dos nossos pecados e da declaração, da aceitação de que Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador, que não há outro Deus, que não há outro caminho que possa levar à salvação senão por Cristo, que não temos intermediários, não existe outro que possa falar por nós através do qual nós possamos pedir a intercessão. Muitos dizem, eu vou pedir a fulano, eu vou pedir ao santo tal, eu vou pedir ao santo tal. Meu irmão, uma vez que Cristo veio à terra e quando ele foi crucificado, a Bíblia nos relata nos evangelhos, e o véu do templo foi rasgado e já não existe mais separação entre nós e Deus. Ou seja, nós temos livre acesso ao interior, ao Santo dos Santos, ao coração do Pai. Nós podemos chegar como filhos amados, resgatados pelo sangue de Cristo, porque quando Ele olha para mim, quando Ele olha para você, Ele não está olhando para um homem, para uma mulher pecadora, Ele está olhando para um filho redimido, lavado pelo sangue de Cristo, aquele que derramou por si, derramou por nós o seu sangue, aquele que não tendo pecado, fez-se pecado por nós, cumpriu a lei para que nós alcançássemos a graça. Abraão teve uma obra. Abraão tinha uma promessa. O Senhor falou para ele, eu te multiplicarei e você será pai de grandes multidões. Assim como a areia da mar, assim como as estrelas do céu, assim será sua descendência. E Abraão já era um homem beirando os 100 anos de idade, e Sara, sua mulher, já estava estéril, não podia conceber filhos, ele já estava avançado em idade. Mas o Senhor fez uma promessa a ele e falou, eu vou te dar um filho. E mandou anjos para confirmar essa promessa, e Sara riu. E os anjos, ouvindo isso, falaram para ela, por que você está rindo? Ela diz, eu não estou rindo, meu Senhor. Aí ele fala, daqui a um tempo você terá os seus filhos nas tuas mãos. Ela é incrédula. Mas acredito que ainda incrédula estava esperançosa. E principalmente Abraão, pela declaração da fé que ele tinha em Deus. Ele sabia que Deus era poderoso para cumprir, independente da idade avançada, independente das limitações do corpo. E Sara deu à luz a um filho. Sara teve Isaque, o filho da promessa. Então você fala, Abraão não fez obra alguma. Na verdade, a obra de Abraão foi uma obra de confiança e fé em Deus. Quando Deus lhe falou, Abraão, me dá esse filho. O único filho que você teve com a mulher que você ama. O filho da promessa. Sobe e oferece ele em sacrifício para mim. Abraão pegou seu filho Isaque, pegou madeira e falou, vem comigo, meu filho. E o filho pergunta, pai, para onde vamos? No seu coração, Abraão tinha fé de que aquele menino, ainda que fosse sacrificado, o Senhor poderia ressuscitá-lo, poderia trazê-lo de volta. Mas quando ele colocou o filho para imolar e oferecer como sacrifício a Deus, e fez a oração, o Senhor falou, eu vi que a sua fé é verdadeira. E ele não precisou sacrificar o seu próprio filho. Perto dali havia um cordeiro para ser sacrificado no lugar. Mas Abraão provou que tinha fé e que tinha obras. Então você me fala, basta ter fé em Deus, basta confessar os meus pecados, basta eu acreditar que Cristo veio ao mundo? Nós tivemos fé para acreditar que Cristo veio ao mundo sem o ver. Cristo fala quando Tomé pede, mas eu não vi, eu precisava tocar suas mãos, eu precisava tocar nele para saber que ele realmente ressuscitou. E ele fala, mas bem-aventurados são aqueles que não viram e creram, e nós somos esses. Nós não estivemos na época de Jesus, nós não vimos a sua ressurreição, mas nós cremos. Mas hoje, através das nossas obras, nós precisamos provar ao mundo e a Deus que nós o servimos, que nós o seguimos, e que a confissão da nossa fé não foi da boca para fora, mas trouxe verdadeiramente uma mudança dentro de nós. Gostaria que vocês fossem comigo agora até Tiago, capítulo 2, a partir do versículo 14, que diz, pois qual é o proveito, meus irmãos, se um homem disser que tem fé e não tiver as obras? Poderá a fé salvá-lo? Se uma irmã ou um irmão estivesse nus, carente de alimento diário, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, qual será o proveito? Assim, a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo.
Porque o homem pode dizer: tu tens a fé, eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um Deus só? Fazes bem. Os demônios também creem e tremem. E aqui ele fala: se tu tens fé, mostra a tua fé através das tuas obras. Mais uma vez confirmando o que eu falei com vocês no início. Precisamos ter fé sim, mas precisamos externar a nossa fé. Há umas semanas atrás eu fui confrontada pelo Espírito Santo a respeito dos atos que temos no cotidiano. E o Espírito Santo começou a me fazer refletir a respeito. Isso que você faz está enaltecendo o nome de Deus? O jeito que você fala está engrandecendo o nome de Deus? O jeito que você se veste, o jeito que você porta, os lugares que você frequenta, isso faz identificarem que você é um servo de Deus? A roupa que você usa, o seu palavreado e tantas coisas, o seu jeito de agir com as pessoas demonstra o amor de Deus? Fé sem obras é morta. E obras sem fé também é. Porque eu vejo muitos não crentes que falam: eu não acredito que Deus é mau, Deus é amor, eu pratico bem, eu ajudo o próximo, eu faço aquilo, mas você confessa o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Não acho que isso é necessário, eu pratico boas obras, Deus vai ver meu coração e meu coração é bom. E eles acreditam que podem continuar nas mesmas vidas pecaminosas e nos mesmos caminhos errados, seguindo pelas estradas turvas, por caminhos escurecidos pelo pecado, que os cega, que não permitem que eles vejam o que verdadeiramente está acontecendo. Estão sendo eles enganados pelo seu coração, acreditando que pela prática de boas obras, mas sem uma confissão verdadeira de fé, serão salvos. No juízo final, o Senhor nos fala que haverá uma peneira e todas as obras serão provadas pelo fogo. E ali haverá o julgamento. Gostaria de ir com vocês a Romanos capítulo 14, que diz: não julgueis seu irmão. E ele fala aqui a respeito das coisas que nós podemos fazer e que não podemos fazer. Não, na verdade ele fala que todas as coisas não são lícitas, mas nem tudo nos convém. Em Romanos 14 ele fala: recebei o fraco na fé, mas não para discutir assuntos duvidosos, porque um crê que ele pode comer todas as coisas, e o outro, que é fraco, come ervas. Quem come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu. Quem és tu que julgas o servo de outro homem, para que o seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas ele estará firme, porque Deus é capaz de fazer ficar de pé. Um homem considera um dia superior ao outro, e outro considera todos os dias iguais. Seja cada homem completamente convicto em sua própria mente. Aquele que considera o dia, considere para o Senhor. Aquele que não considera o dia, para o Senhor não considera. E quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum homem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos, e se morremos, para o Senhor morremos. Portanto, vivendo ou morrendo, somos do Senhor. Porque para isto Cristo morreu e ressuscitou, e tornou a viver, para que ele pudesse ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Mas por que tu julgas o teu irmão? E por que tu desprezas o teu irmão? Porquanto todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo, porque está escrito: como eu vivo, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus. Assim, então, cada um de nós dará conta de si mesmo ao Senhor. Agora, vamos para o versículo 22, que diz: tu tens fé? Tem-na em ti mesmo diante de Deus. Feliz é aquele que não se condena a si mesmo nas coisas que aprova, mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque ele não come por fé, mas tudo que não provém da fé é pecado. Aqui nós vemos que o Senhor fala: não julgue o seu irmão. Contudo, nós lemos em João capítulo 7, versículo 14, que diz: não julguei segundo a aparência, mas julguei segundo a reta justiça. E o Senhor nos ensina que se fazemos alguma coisa que pode comprometer a fé do nosso irmão, que pode trazer algum tipo de dúvida ao seu coração, porque são muitos os fracos na fé,
que nós devemos ter cuidado ao fazer esse tipo de coisa para que nosso irmão não caia, por falta de discernimento e conhecimento. Se nós tivemos algum avanço no conhecimento, na intimidade com o Senhor, que esclareceu para nós que tudo é puro e que nós devemos considerar tudo como feito para a honra e glória do Senhor, então nós viveremos. Mas se nós fazemos dessa nossa liberdade um motivo de deturpação, um motivo de escárnio para o nosso irmão, então cometemos pecado. Se a nossa consciência está limpa diante de Deus, então podemos, mas se fazemos isso e escandalizamos o irmão, então que façamos isso em secreto, apenas conosco, para que a fé dos nossos irmãos, que são mais fracos, não seja comprometida. Meu irmão, essa é a palavra que eu gostaria de falar hoje com vocês. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é bom, o Senhor é justo e principalmente o Senhor nos dá liberdade. Liberdade para escolhermos aquilo que queremos fazer, aquilo que queremos seguir, aquilo que queremos falar, aquilo que queremos vestir. O Senhor não nos limita. Contudo, devemos ter em nossa consciência que tudo que fizermos, tudo que falarmos, tudo que fizermos nessa terra, um dia será cobrado de nós. Então, tenha fé em Deus, pratique as boas obras, seja vigilante no Senhor para que a sua forma de viver não escandalize e não traga nenhum tipo de arrependimento posterior por ter feito o irmão duvidar da fé em Cristo. Que nós possamos ser verdadeiramente cristãos e onde quer que nós estejamos, possamos levar um pedacinho do céu, mostrando a eles como é verdadeiramente o amor de Cristo. Espero que essa palavra tenha ajudado vocês, espero que vocês tenham uma ótima semana, que seja uma semana de paz. Não se esqueçam dos nossos irmãos ao redor de todo mundo, fiquem atentos, pois os tempos estão se findando, a palavra de Cristo está se cumprindo, e todo olho verá e toda língua confessará que só Jesus Cristo é o Senhor e Deus, só Ele reina sobre todo o universo. Que nós possamos ter consciência de que os dias estão findando e possamos alcançar o máximo de almas possíveis, que não tenhamos vergonha, que não tenhamos preguiça, muito menos não tenhamos medo daquilo que o homem pode nos fazer. Antes sim, temamos a Deus, que pode não só condenar o corpo, mas também a alma. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos por essa palavra, te agradecemos por mais uma semana de vida que o Senhor nos concede, te agradecemos porque sabemos que muitas são as suas maravilhas, Senhor, e muitas e grandes são as tuas misericórdias para conosco, para nos ensinar o verdadeiro caminho, para nos mostrar e nos iluminar no que devemos fazer e no que devemos seguir, Pai amado. Oramos pelos nossos irmãos, Senhor, que aqueles que estejam fortalecidos na fé sejam a cada dia mais e mais fortalecidos, mas aqueles que estão caindo, para aqueles que estão duvidosos, Pai amado, que o Teu Espírito Santo possa entrar em seu coração e fortalecê-los novamente, e que brotem rios do Teu trono, Senhor, de águas limpas, purificadoras, Senhor, possam estar limpando todo o pecado, toda a incerteza e toda a dúvida, Senhor, onde há dor, que o Senhor traga cura, onde há sofrimento, que o Senhor traga alegria, onde há, Senhor, qualquer falta, Senhor, que o Senhor preencha esse espaço, porque toda falta que o homem tem é falta de Deus, e só pode ser preenchido pelo Seu amor. Pai amado, ajuda os nossos irmãos no Rio Grande do Sul, ajuda os nossos irmãos em Israel, ajuda os nossos irmãos em tantas e tantas partes do mundo. Nós vemos que a natureza já está se movimentando, nós vemos que os Teus caminhos estão findando, Senhor, estão seguindo, Senhor, para o julgamento, Pai amado. O mundo está mostrando, a terra está gritando, Senhor, e os Teus filhos continuam cegos, Pai amado, continuam de olhos fechados diante de Ti, Pai amado, dizendo que essa vez isso é obra da natureza, e a ciência diz isso é obra da natureza, e os que estão nas mídias dizem isso é obra da natureza, Senhor, mas nós sabemos que isso é obra do único Salvador, do único Deus verdadeiro, do único que diz desde o início, Senhor, como será o final, e nós, Senhor, tenhamos ouvidos atentos e olhos abertos, Senhor, para não sermos enganados pela falsidade, pelo anticristo, pelos maus, pelos homens, Pai amado, mas que a nossa fé esteja firmada em Ti, que nossa intimidade contigo cresça, que nós possamos nos dedicar a conhecer a Ti mais e mais, Pai amado, porque o Senhor é quem traz salvação, o Senhor é quem traz livramento, o Senhor é quem traz revelação. O Senhor fala em Sua palavra que não há nada que aconteça sem que antes o Senhor tenha revelado aos Seus profetas. E nós vemos, Pai amado, um futuro de julgamento sobre essa terra, Pai. Purifica os nossos corações, Senhor, endireita os nossos caminhos, ajuda-nos a ser fortes e permanecer firmes, Senhor, na Tua palavra. Oramos pelos nossos irmãos perseguidos, oramos por aqueles que estão passando por momentos tão difíceis como na Ucrânia, Pai amado. Oramos pela Coreia do Norte, oramos, Senhor, pela China, oramos pelos países africanos em que há grande perseguição, pelos países do Oriente Médio onde há tanta perseguição, Pai amado.
Pai, eu te peço, Senhor, por cada vida, por cada irmão e por aqueles que não são convertidos ainda, também oro e peço por eles, Pai amado, para que o seu amor os toque, que o Senhor se revele a eles de uma forma tão única e maravilhosa, que eles não tenham como contestar a verdadeira, grande graça e misericórdia do teu amor para com todos nós. Salva-nos e livra-nos de todo mal, Pai, endireita os nossos caminhos, conduz-nos à salvação eterna contigo, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, muito obrigado por estar comigo aqui. Tenha uma excelente semana. Fica com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.